Bom dia, sétimo ano. Mais uma semana se iniciando e estamos dando início a mais uma aula de história. Hoje, que é segunda-feira, 21 de julho de 2021, eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós estamos finalizando os nossos conteúdos do segundo bimestre. E para dar continuidade às grandes navegações, nós vamos ver um pouco hoje sobre a Espanha e as navegações. Vamos ver um pouco sobre outros navegantes e também um pouco sobre as disputas pelas terras. Vamos lá para mais uma aula. Espanha e as navegações. No final do século XV, o governo espanhol financiou o projeto de navegações do genovês Cristóvão Colombo. Esse navegador pretendia chegar à Índia percorrendo uma rota diferente da que foi usada pelos portugueses. O plano de Colombo era atingir o Oriente navegando para o Oeste, isto é, em direção ao Ocidente. Nesse plano, baseava-se a ideia de que a Terra era redonda, como muitos estudiosos já defendiam. Com 3 navios que eram chamados de Santa Maria, Pinta e Ninhã, concedidos pelos reis espanhóis, Colombo e sua tripulação partiram do porto espanhol de Palos em 3 de agosto de 1492. Em 12 de outubro, chegaram a terras que pensavam ser as Índias, ou seja, se pensavam então não eram. Por isso chamaram seus habitantes de índios, mas o lugar em que aportaram era uma ilha do Mar do Caribe, chamado pelos nativos de Guaiani, e a qual os espanhóis deram o nome de São Salvador. Colombo retornou à Espanha e nos anos seguintes comandou mais 3 viagens pelo Atlântico, sempre acreditando que havia chegado à Índia. Ele morreu sem saber que chegará a outro continente. Somente com as viagens de outros navegadores, sobretudo do florentino Américo Vespúcio, é que o engano foi esclarecido. O continente passou a ser chamado de América em homenagem a esse navegador. Outros navegantes. Depois de Colombo, outros navegadores a serviço dos reis espanhóis exploraram novas terras. Entre eles, nós tínhamos Vicente e Anes Pinzón e seus comandados chegaram à foz do rio Amazonas no ano de 1500. Temos também Vasco Núñez de Balboa e seus comandados alcançaram o Oceano Pacífico em 1513, após atravessarem a pé o Istmo do Panamá. Istmo é a estreita faixa de terra situada entre dois mares que une as áreas de terras maiores. É como se fosse uma espécie de ponte entre o mar. Também temos Fernão de Magalhães, que comandou em 1519 a primeira viagem de circunnavegação da Terra, mas ele morreu durante o trajeto. A viagem foi completada em 1522 sob a liderança de Sebastião Delcano. Disputas pelas terras. Os governantes de Portugal e da Espanha quase entram em conflito para assegurar a posse das novas terras. Por fim, assinaram um acordo na cidade espanhola de Tordesilhas em 1494. Por esse acordo, conhecido como Tratado de Tordesilhas, traçou-se uma linha vertical e imaginária que passava a 370 léguas a oeste do Cabo Verde. As terras a oeste da linha pertenceriam à Espanha, enquanto as terras a leste seriam de Portugal. Ou seja, as terras foram divididas ao meio, um para cada um. Lembrando que léguas é a unidade de medida que varia de acordo com o local e o período. Navegações francesas, inglesas e holandesas. Reis de outros estados, como a França e a Inglaterra, não concordaram com o Tratado de Tordesilhas, tendo seus interesses contrariados por esse tratado. O rei Francisco I teria dito: onde está o testamento de Adão, dividido o mundo entre
Portugal e Espanha. Essa fala do rei foi uma ironia, alegando que as terras não foram deixadas nem para um nem para o outro. Assim, franceses, ingleses e holandeses também investiram nas navegações marítimas, concorrendo com os portugueses e os espanhóis a partir do século XVI. Eles buscaram um novo caminho para o Oriente pelo Atlântico Norte. Isso porque os espanhóis e portugueses já dominavam as rotas do Atlântico Sul, embora um novo caminho não tenha sido encontrado. Essas navegações possibilitaram a exploração e a ocupação da América do Norte. Mais tarde, no século XII, holandeses e franceses se envolveram no comércio com os africanos, principalmente na África Ocidental. O objetivo desse comércio era vender seres humanos para serem escravizados em suas colônias da América. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos para o WhatsApp fazer nossa atividade do dia.